Olá, veja os destaques do portal da Assembleia. 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Você sabe realmente o que aconteceu nesta data? Veja hoje a opinião dos historiadores sobre o tema. Polícia Rodoviária Federal apresenta o balanço parcial da Operação Semana Santa no Maranhão. Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa organiza ciclo de palestras sobre o transtorno do espectro autista. No quadro Sala de Entrevista, o convidado é o deputado Carlinhos Florencio. Você vai ver ainda, fiéis lotam Catedral da Sé em São Luís para acompanhar a tradicional missa de Páscoa. E mais, encenação da Via Sacra emociona público em Alcântara. É agora no portal da Assembleia. A Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações nas estradas federais que passam pelo Maranhão durante o feriado da Semana Santa. O repórter Ronald II conversou com o inspetor Antônio Noberto, da PRF no estado, que apresentou os dados parciais. A operação começou na quinta-feira e seguiu até domingo. Ao meu lado, o inspetor Antônio Noberto, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, balanço positivo. O balanço foi positivo, poucos acidentes, a média nossa que é entre 4 ou 5 por dia de acidente, durante esse feriado foi muito baixo, foi 2,2 por aí, que é um número muito interessante e isso graças ao condutor que está mais consciente, deixou de se acidentar, evitou transtornos e tudo mais, e também a fiscalização. A gente colocou radar aqui próximo no Campo de Peris, colocou radar no sul do Maranhão, na região Tocantina, em vários lugares, e o condutor se precaveu e acabou não se acidentando. O ponto ruim é que ainda tem muitos lugares com buracos, trechos esburacados, e isso aí às vezes corta pneu, fura pneu. A PRF teve vários auxílios prestados por conta disso. O acidente mais grave foi na ida aqui no Campo de Peris, uma pessoa perdeu o controle do veículo e acabou saindo de pista, 3 pessoas feridas. No mais, os números são bons, no final os números devem ficar em 9 acidentes com 14 ou 15 feridos, então um número muito bom. Inspetor, uma informação que precisa ser apreciada também é com relação à volta para casa. 0 acidentes aqui no domingo? Isso, no domingo foi muito tranquilo, o fluxo imenso, muito grande, muito trabalho na fiscalização, porém sem nenhum acidente. A gente verificou pontos de congestionamento, de engarrafamentos até, mas nenhum acidente, então é o ponto positivo. A gente teve alguns casos de embriaguez, talvez 3 ou 4 de pessoas que foram conduzidas para a delegacia. Multados foram vários, mas conduzidos, quando excede a 0,30, a pessoa, além de ser multada, ela é conduzida para a Delegacia de Polícia Civil. Muito obrigado. Portanto, ouvimos o inspetor Antônio Noberto, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, trazendo um balanço positivo a respeito da Operação Semana Santa. Ronald II para a TV Assembleia. A maioria dos brasileiros já leu nos livros de história que no dia 22 de abril de 1500, o país foi descoberto pelos portugueses. Mas, de acordo com os historiadores, o fato não foi bem assim. A repórter Ticiane Chuvas foi saber o que é mito e o que pode ser verdade nesta data histórica. 22 de abril, uma data histórica importante para o país, que muitos não lembram. Você sabe que dia é hoje, o que se comemora hoje? Rapaz, eu tô muito fora disso. É Tiradentes? Não, então não lembro direito. Não estou. Não lembro. Não sei. Não lembra? Não lembro. Quem lembra, lamenta que esse dia não seja comemorado. É o descobrimento do Brasil, né? Não é verdade? Especial, né? É especial. E não existe no nosso calendário, né? No dia 22 de abril de 1500, chegavam ao Brasil 13 caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral. No início, a expedição acreditava que se tratava de um grande monte, que foi batizado de Monte Pascoal. Somente 11 anos depois, foi que a expedição descobriu que se tratava de um grande continente. E aí, o nosso país recebeu o nome que conhecemos até hoje: Brasil. O que muitos não sabem é que nos últimos anos, historiadores passaram a questionar o ano do descobrimento. De acordo com este professor, hoje, uma corrente majoritária defende que o Brasil foi descoberto em 1498. É uma discussão nova, recente, no caso novo, uma discussão dos últimos 10 anos na história, que antes da chegada de Pedro Álvares Cabral em terras brasileiras, outros navegadores portugueses já tinham visitado o nosso litoral,
como por exemplo Duarte Pacheco, que esteve aqui 2 anos antes. E baseado nos relatos de Duarte Pacheco, o rei de Portugal, Dom Manuel o Venturoso, ele organizou uma viagem que ficou sob o comando então de Pedro Álvares Cabral, que tinha como objetivo, não principal, mas um objetivo paralelo, tomar posse dessas terras para a coroa portuguesa, baseado no Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre os portugueses e os espanhóis. Outro grande indício foi o conjunto de relatos da viagem de Cabral, que não teve nenhum tipo de dificuldade ou imprevisto. Os novos fatos, segundo o professor, já estão sendo transmitidos aos alunos nas salas de aula. É algo muito novo para a história, 10 anos. E isso sim, já está sendo repassado em sala de aula para um certo número de professores, que ainda há uma pequena discussão historiográfica quanto a isso. E outra, que esse termo descobrimento, que ele é muito utilizado nos livros de história, na verdade é um termo europeizado. Usar o termo descobrimento é negar todas as populações indígenas que já se encontravam aqui antes da chegada dos portugueses. Começa hoje mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A partir de hoje, podem também se vacinar em qualquer posto de saúde, trabalhadores da saúde, professores, idosos, povos indígenas, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. A partir do próximo fim de semana e até o fim de maio, a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís vai disponibilizar ainda postos de atendimento nos shoppings da Ilha, Rio Anil e São Luís. A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa está organizando, em parceria com a Escola do Legislativo, um ciclo de palestras sobre o transtorno do espectro autista, que vai acontecer amanhã no Plenarinho. O repórter Joelson Braga tem mais detalhes sobre o evento. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Isso mesmo, o evento está programado para as 9 da manhã e, como você já falou, será realizado no auditório Gervásio Santos, também conhecido como Plenarinho. Agora, só para contextualizar, o autismo pode ser identificado ainda na infância, mas também os primeiros sinais podem aparecer nos primeiros meses de vida. O que fica claro também é que o autista ele tem um desenvolvimento físico normal, mas tem dificuldades no relacionamento social e também nas relações afetivas. O autismo é um tema bastante recorrente aqui na Assembleia Legislativa, inclusive com alguns projetos de leis tramitando nas comissões temáticas aqui da Assembleia, desde a legislatura passada. Amanhã, o ciclo de palestra será iniciado às 9 horas, com a primeira palestra será proferida pela psicóloga Flávia Neves. O tema será Como rastrear sinais de risco de desenvolvimento infantil. Logo em seguida vem a psiquiatra infantil Thalita Serra, que irá abordar o tema Uso de tecnologias no TEA, que é o transtorno do espectro autista. E a última palestra será da pedagoga Tarciana de Andrade, que trará o tema Diálogo entre a orientação escolar e a saúde para uma ação inclusiva. Está aí, portanto, o convite a todos, a partir de 9 horas da manhã, no plenário, na verdade, no plenarinho, no auditório Gervásio Santos, aqui na Assembleia Legislativa, um ciclo de palestra onde o autismo está em discussão. Eu volto com você. E veja no próximo bloco, o deputado Carlinhos Florencio é o convidado do quadro Sala de Entrevista. O portal volta já. No quadro Sala de Entrevista de hoje, o deputado Carlinhos Florencio fala do seu trabalho no Legislativo maranhense. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E hoje recebo aqui o deputado estadual Carlinhos Florencio, do PCdoB. Mais uma vez ele está aqui para a gente bater um papo sobre a sua atuação parlamentar. Deputado, é sempre um momento de satisfação para a gente recebê-lo aqui na TV Assembleia. Para mim também, que aqui é uma boa oportunidade para a gente falar com o povo do Maranhão a respeito dos acontecimentos que têm acontecido não só na Assembleia, mas em todo o Estado. Então essa oportunidade para a gente também é muito importante. E eu começo logo a nossa conversa querendo saber do senhor sobre a lei que está tramitando, já passou pela CCJ da Assembleia Legislativa, que versa sobre punições e uma regulamentação sobre a questão da adulteração de combustíveis. Quer dizer, há uma fiscalização e a partir daí dessa fiscalização, como enquadrar este empresário ou esta empresa que cometeu a irregularidade?
Por isso o projeto se posiciona e está tramitando aqui na Assembleia, né, deputado? Verdade, a gente deu entrada nesse projeto exatamente para cobrir essa lacuna, porque somente os órgãos de defesa do consumidor e a ANP tinham poder de polícia em cima disso, no sentido de que depois também não tinha uma lei que regulamentasse todo esse processo. E a gente sabe que a fraude de combustível ela se dá em duas ações, em duas frentes de atuação, que é a adulteração química do produto, ou seja, adicionando solventes, água, enfim. E também a questão volumétrica, né? Em que as bombas... Alteração das bombas, né? Alteração das bombas, em que a bomba realmente não fornece a quantidade que está mostrada lá no visor. Isso, então, todo esse complexo de ações dos fraudadores, e diga-se de passagem, não são todos os postos de combustível, mas esses que fazem até concorrem deslealmente e também acabam prejudicando a sociedade do ponto de vista de que contamina o ar, danifica os carros, causando prejuízo ao consumidor. Lesa o consumidor. Lesa o consumidor. Então a gente, tratando desse aspecto, a gente fez uma lei e demos entrada no projeto de lei que já passou pela CCJ, deve ser votado em primeiro turno já na próxima semana, no sentido de regulamentar todo esse pacote de atuações e atuação. Mas de que forma essa regulamentação vai se dar? O que versa a lei? De maneira tangível. Ela começa de simples sanção até fechamento de posto, né? E dá os instrumentos, e a regulamentação dá um instrumento para que o poder público realmente chegue contente. Você vê que as fraudes acontecem por conta dos órgãos de defesa, a intervenção, mas aí logo em poucos tempos o posto está voltando a atuar daquela mesma maneira. E a gente, nessa lei, ela prevê sanções mais rígidas, até a cassação do ICMS dos postos que tiveram uma situação mais grave, mais... Então, são um conjunto de regras em que vai até da sanção simples até a maior sanção, que é a cassação do direito do posto abrir. Deputado, o senhor é um parlamentar já com uma experiência de 3 mandatos, está iniciando o 3º mandato aqui na Assembleia Legislativa. A gente observa que nessa 19ª legislatura houve uma renovação, e significativa, inclusive, no Poder Legislativo. De que forma o senhor tem sentido, né, essa mescla entre deputados mais experientes como o senhor e deputados novos que chegam, né, no afã de mostrar serviço aqui na Casa do Povo? Alguns debates acalorados nós já tivemos, né? Sim, é verdade, verdade. Então, a gente olha com bons olhos a vinda dos novos deputados. É sempre animador e renovador para a gente mesmo, que às vezes está no parlamento há mais tempo, se acomoda um pouco, e a gente vê nos olhos dos novos aquela mesma expectativa que a gente tinha quando a gente assumiu o mandato, e é isso que nos faz e nos move para continuar deputado e lutando pelo nosso Estado. Então os novos deputados chegam realmente num desejo de mostrar serviço, num desejo de causar polêmica. Isso é natural, também é importante. Mas o bom é que os novos deputados, assim como os antigos deputados, também têm toda uma visão da melhoria do nosso Estado, de buscar sempre as melhores opções para o Maranhão. E é nesse sentido que eu vejo com bons olhos a chegada deles. O senhor particularmente tem dialogado bem com os novos? Sim, sem dúvida nenhuma. A troca de experiência é muito importante no parlamento. E eles são também, alguns deles, bastante experientes, né? Tanto do ponto de vista na vida pública, mas também na vida privada, que capacita a pessoa, o agente público, de também ter uma boa experiência. Porque a experiência na vida privada, do empresariado, isso com certeza, essa experiência também conta muito aqui no parlamento. E aqui nós temos jovens deputados, empreendedores, lutadores, e que têm uma visão do que querem e para onde querem ir. O senhor é de origem de uma cidade que nos últimos anos tem apresentado uma série de contratempos, vamos dizer assim, políticos administrativos. Mudança de prefeito, assume vice, assume presidente da Câmara, se caça, volta, vai. E foram muitos imbrólios, né, durante os últimos anos. Que cenário político hoje se encontra na cidade de Bacabal? Aproveitando para tratar de Bacabal, hoje é o aniversário de Bacabal, né?
Então que data oportuna, né? Dia 17 de abril, nós estamos comemorando hoje 99 anos de idade de uma cidade que é a principal cidade do Médio Mearim. É polo, né? É polo, é a maior cidade, é também a cidade que em torno dela agrega lá em torno de 400 mil habitantes, que é uma cidade que atrai todo esse povo para a nossa cidade, e daí a importância que é Bacabal no cenário do nosso estado. Como você bem disse, nós temos atravessado momentos difíceis na nossa cidade. Na última eleição, Zé Vieira se elegeu e teve o problema da cassação do seu mandato, em que assumiu o presidente da Câmara, que se reelegeu, e agora nós estamos lá, né? Na situação difícil, nossa cidade de uma carência enorme, gigante, precisando de uma pessoa experiente. E o prefeito e o seu grupo político que o acompanha não tem mostrado nesse quase um ano em que ele está à frente da prefeitura, mostrado o desejo da transformação do nosso município. E isso nos preocupa, porque a gente sabe que Bacabal se encontra num estado de degradação muito grande. As últimas gestões de Bacabal foram muito nocivas para a nossa cidade e isso com certeza acumulou muita coisa. Mas o que a gente também quer é que haja um começo, que haja uma determinação do poder público municipal no sentido de mudar a realidade da nossa cidade. E isso é que nós estamos cobrando de que o prefeito assuma essa posição. Do meu ponto de vista, é uma pessoa inexperiente, uma pessoa que não tem trânsito, e isso dificulta, né? E a gente sabe que o grupo que o acompanha é o grupo do senador João Alberto, que sempre quis o mal de Bacabal, sempre tratou Bacabal como se fosse o quintal da sua casa, nunca, com toda a força política que o João Alberto e o seu grupo teve, não trazia nada para Bacabal e não queria o desenvolvimento de Bacabal, exatamente por quê? Deputado, porque eles queriam chegar ao poder. Com isso, o PCdoB vai ter candidato nas próximas eleições, né? O seu nome seria um nome colocado para essa disputa? Com a morte do nosso grande líder Zé Vieira, o legado do voto de oposição de Bacabal, ela tem a responsabilidade sobre os nossos ombros e sobre os ombros do César Brito, que foi o nosso último candidato, né? Então nós temos aí pessoas que têm capacidade de liderar essa oposição de Bacabal, com capacidade de um projeto mais ousado para a nossa cidade. Mas entre os nomes o seu aparece com de maior experiência. Nós temos o meu nome, nós temos o nome do Florencio Neto, que foi vereador muito bem sucedido, muito querido na cidade. Nós temos o César Brito, nós temos... O senhor aceitaria o desafio de ser candidato? Claro, a gente lá, nosso grupo está lá exatamente para tomar essa decisão de qual é o melhor candidato, né? E a gente sabe que também tem os filhos do Zé Vieira que estão dentro do processo também, tem a ex-deputada Fátima Vieira que também sempre fez política em Bacabal. Então o nosso grupo, contando com vários vereadores, com lideranças em todos os povoados, lideranças de bairro, esse grupo está muito homogêneo e forte e junto ainda. O que é mais importante, não perdemos ninguém da última eleição para cá. Então as pessoas de Bacabal perceberam o erro que cometeu nessa eleição. Mas é assim mesmo, política é assim mesmo, né? E experimentaram o novo e o novo não vai corresponder e não correspondeu. Então a nossa expectativa é de que o nosso grupo saia com um candidato forte na próxima. Deixa eu saber do senhor, para a gente finalizar esse bate-papo aqui, nós estamos passando por um momento de cheias, né? Elevação dos rios, e Bacabal sempre apresenta uma elevação em relação ao rio do Mearim. Isso causa problemas em relação aos ribeirinhos. Este ano, parece, a coisa foi diferente, ainda bem, nós não temos problemas em relação a desabrigados, alojados em Bacabal? Então, nós temos não nos níveis do ano passado. O ano passado, quando o Zé Vieira ainda estava à frente da prefeitura, os níveis de desabrigado eram muito maiores, com maiores dificuldades. Esse ano são poucas as famílias ainda, mas não quer dizer que isso não possa se agravar, e é isso que nós estamos atentos. Inclusive hoje, o vereador César Brito, o vereador licenciado César Brito e o Florencio Neto estão indo visitar os dois abrigos que tem, levando cesta básica, enfim, batendo um papo com aquela comunidade que está desalojada. Eles estão fazendo essa visita. Eu não estou porque precisava estar hoje aqui na Assembleia, até mesmo porque o compromisso de dar essa entrevista, mas eles estão lá, né? Então, quer dizer, então aconteceu, né?
em relação em aos menor desalojados, proporção, mas em menor e que proporção, pode ainda evoluir bem. para que possa se agravar O a alerta situação. tem que estar ligado. O alerta é porque as chuvas continuam, né? A barragem de Flores está no seu limite e já não suporta mais, precisa ser aberta as comportas, e a gente acredita que pedindo a Deus sempre que não aconteça, mas que poderá aumentar o nível de desabrigados em Bacabal. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com o deputado estadual Carlinhos Florencio, do PCdoB. Deputado, muitíssimo obrigado pela presença mais uma vez aqui. É sempre muito oportuno bater um papo sobre política, o município de Bacabal e sobre esse cenário, né, que é muito dinâmico em relação à política. Muito obrigado. Eu que agradeço. O quadro Sala de Entrevista fica por aqui. A seguir, as principais notícias do estado do Maranhão estarão de volta no portal da TV Assembleia. Fique ligado. Fiéis lotaram a Catedral da Sé em São Luís para acompanhar a tradicional Missa de Páscoa. A celebração é um dos momentos de maior devoção para os católicos, já que a data é uma das mais importantes no calendário cristão. A tradicional Missa de Páscoa foi celebrada na Catedral da Sé em São Luís. Dezenas de fiéis assistiram à celebração religiosa. O ato encerra os ritos da Semana Santa e marca a vitória de Jesus Cristo sobre a morte e a sua ressurreição. A Páscoa significa Jesus vivo no nosso coração. Jesus que deu a vida por cada um de nós. Ele morreu, né, por um ato de um grande amor, que foi salvar a humanidade. Então hoje o significado mais profundo é esse. O pároco da Catedral da Sé, Ronei Carvalho, iniciou a missa pascal, abençoando os cristãos através das águas e a renovação espiritual. Esse momento é o momento da aspersão, porque ele chama a atenção para a renovação desse batismo. Quer dizer, a maioria de nós já fomos batizados e aí somos aspergidos com essa água abençoada na Vigília Pascal, para nos dar esse sentido de lavagem, de coração, de alma, de compromisso com Deus, com o próximo, do amor de Deus, aquilo que Ele realmente quer para cada um de nós. Momento de devoção e oração para os católicos, já que a Páscoa é uma das datas mais importantes para os cristãos. Comemoramos a ressurreição de Cristo para os cristãos católicos, então é muito significativo. Muitos acompanharam a celebração da porta da catedral. Nem mesmo o sol ou a falta de assento desmotivou os fiéis a louvar pela ressurreição de Cristo. Hoje é o domingo da ressurreição e nós temos que venerar aquele que nos deu a vida e nos faz agradecer por esse momento importante para todos nós católicos, e a gente está aqui para prestigiar. É nosso orgulho, nossa mãe e nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, bendito aquele que nasceu no teu amor. As ruínas históricas da cidade de Alcântara foram usadas como cenário especial para a encenação da Paixão de Cristo. Os momentos marcantes dos últimos dias de Jesus na Terra emocionou o público e atores da cidade Patrimônio Mundial. A encenação da Via Sacra no município maranhense de Alcântara, na Sexta-feira da Paixão, emocionou o público que prestigiou o evento. Um espetáculo a céu aberto que reconstituiu cenas marcantes da vida de Jesus Cristo, desde o batismo até a morte no Monte Calvário. Falar sobre a história de Jesus, sobre toda essa complexidade que é a questão da mensagem que ele deixa, da crucificação, né, da ressurreição. Então a gente trabalhou assim com muito carinho, com muito cuidado, porque é uma mensagem que a gente busca passar nesse período. A Via Sacra é realizada em Alcântara há 4 anos pela Companhia Culturarte. O elenco foi formado por jovens da cidade e da comunidade Cajueiro, a área remanescente de quilombolas. Cerca de 100 pessoas trabalhando juntas, desde a montagem do espetáculo até a apresentação nas ruas da cidade. Para nós, alcantarenses, para nós que somos integrantes da Companhia de Teatro Culturarte, que é a única companhia de teatro da cidade, é uma grande honra poder proporcionar e tirar essas pessoas de suas casas
arrastar uma multidão como essa para vir prestigiar um trabalho tão bonito feito pelos jovens e talentos da nossa cidade. As ruínas históricas da cidade Patrimônio deram um toque especial ao cenário da Paixão de Cristo. Em cada uma das estações, os atores interpretaram momentos emocionantes dos últimos dias de Jesus na Terra. A última ceia, a traição de Judas, o julgamento por Pôncio Pilatos, a escolha por Barrabás. Solte Barrabás! Solte Barrabás! A procissão até o Calvário e os encontros durante o percurso. Para mim, além de ser o sonho, é uma honra também poder representar uma mulher forte, guerreira, né, que teve esse maior privilégio de ser a mãe do nosso Salvador, que foi Jesus Cristo, né? Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Sempre celebrada durante a Quaresma, a Via Crucis, ou Via Dolorosa, surgiu entre os séculos 11 e 13, no período das Cruzadas, quando os fiéis, em penitência, percorriam os pontos sagrados da Paixão de Cristo em Jerusalém, na Terra Santa. Na Praça da Matriz, nas ruínas da igreja, a crucificação no monte e a ressurreição. Uma das cenas mais importantes emocionou o público, encerrando um espetáculo que conta a história milenar de compaixão, que precisa sempre ser recontada para que a humanidade jamais esqueça o valor de amar ao próximo. Muito emocionante, isso retrata o quanto Jesus sofreu, isso mostra para as gerações, para as novas gerações, a importância de Jesus para nós, né? Morreu para nos salvar e é um momento único. E nesse cenário magnífico que é Alcântara, as coisas se completam e a gente fica muito emocionado, com certeza. Esse dia, ele vem a se refletir na mente das pessoas, que as pessoas possam analisar de fato que tudo que está acontecendo, precisamos observar este dia, que é um dia memorial para nossas vidas, né? Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever a entrevista e as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.